Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais, que eu já peço a sua inscrição em todas elas ou em ao menos uma delas, que são Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. E já vou avisando que se você não veja esse vídeo na íntegra, porque pode haver corte ali, é porque há algumas redes sociais, TikTok por exemplo, que tem um limite, né? E como eu não tenho muito poder de síntese, às vezes o vídeo fica longo. Então já lhe agradeço se tiver paciência de assistir até o final. E hoje eu tive um papo legal por um longo tempo com uma pessoa que eu considero meu amigo, não sei se ele me considera como tal. É uma pessoa muito bacana e pensa diferente de mim. Ele é um apoiador do ex-presidente Bolsonaro. Mas veja bem, é um apoiador que não é radical. Então você há com ele e tantos outros, né? Um diálogo muito civilizado, muito respeitoso de ambas as partes. E o que eu acho legal, né, é que quando você conversa com uma pessoa que pensa diferente de você, você acrescenta conhecimento. E você acrescenta. E você é obrigado a pensar, às vezes pesquisar, refletir. Então você aprende. Então, eu diria que a gente evolui, né? Como ser humano quando você consegue ter esse diálogo. Eu entendo que é difícil esse tipo de diálogo, porque geralmente, quando nós falamos de política, e se você é contra ou você é a favor, né, há um radicalismo muito grande e geralmente termina minha agressão, eu quase não tenho falado, né? A gente vê aqui pelos comentários, né? E eu vou falar aqui de algumas coisas e ficou muitas dúvidas, porque, claro, a pessoa com quem eu conversei é uma pessoa muito bem instruída, tem muito conhecimento, mas eu percebi que tem uma dificuldade em explicar, ou seja, a condição de explicador, ser didático. Portanto, assuntos que eu desconheço e pedi explicação, eles ficaram meio que no vácuo, né? Eu não deu para entender. Depois eu vou até pesquisar, né, sobre o que eles dizem. Mas, ao criticar Sérgio Moro, né, porque agora o pessoal que apoia Bolsonaro está contra. Agora não, já faz um tempo, está contra Sérgio Moro. E como há ali uma possibilidade de que ele tenha votado pela aprovação de Flávio Dino ao STF, então agora aumentou aí digamos assim, né? Aumentaram as críticas por parte dos apoiadores do ex-presidente em relação ao Sérgio Moro, né? E aí eu perguntei, mas vem cá, você acredita que o Sérgio Moro seja um comunista? E ele me disse que não necessariamente. O Sérgio Moro seria um globalista. E eu vejo muito o pessoal falar sobre globalismo, globalista e essa coisa toda, e eu nunca dei uma pesquisada no Google, nunca conversei com ninguém sobre o assunto e não sei o que é isso. Então eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de perguntar à pessoa, e o que vem a ser globalismo? O que um globalista defende? Né? E ele teve dificuldades em responder. E ele me disse que globalista seria um pequeno grupo, pequeno comparado com todo o todo da população mundial,
quer dominar o mundo, quer nos escravizar. Eu disse, bom, sendo assim, quando os europeus, no meu ponto de vista, aprendi na escola diferente, mas no meu ponto de vista, eles se invadiram a América, né? Toda a América, e parte da África, eles aplicaram o globalismo ali, então, porque o que aconteceu, a grosso modo, foi ali uma escravização das pessoas, né? E isso nós podemos chamar de escravização moderna. Sem contar, e eu perguntei, e lá no Império Romano? E quando o Império se expandia, e cada vez mais o Império se expandia, aquilo era uma globalização? E ele disse, não, eu creio que o globalismo é algo mais moderno. Seria, aí ele deu a entender que seria algo assim, 1% da população detém praticamente toda a riqueza do mundo. Vem cá, se globalismo é isso, nós temos que entender que ele já está implantado. Não precisamos temer por algo que já existe. Ou seja, se for isso, nós já estamos vivendo no globalismo. Claro, isso não quer dizer que, se é assim, nós não devemos combater. Né? Se existe algo de ruim, vejam bem, quando tememos que algo possa acontecer de ruim, a gente tenta, na medida do possível, evitar. Mas se isso já aconteceu, a gente tenta reverter, a gente tenta mudar. Né? E se globalismo é isso, ele já aconteceu, nós temos que evitar. E se é assim, então eu também sou um antiglobalista, sem saber, até sem saber o que significa, porque eu sou a favor do combate às desigualdades. Aliás, do combate às desigualdades, não, porque eu não vejo desigualdade como um problema. O problema está na pobreza extrema, na falta, na ausência do necessário para que a pessoa, o ser humano, viva de forma digna, o suficiente. E o que seria? Uma moradia decente, onde as pessoas possam ter uma casa com rede de esgoto, que seja uma casa limpinha, habitável, etc. Não precisa ser luxo. Não é mansão para todo mundo, não vai ter. Nós sabemos que não é possível. Que todas as pessoas tenham alimentação, né? Nós lutamos por isso. E se não vamos conseguir, é outra coisa. O fato, né? Eu lembro-se de uma frase ali, né? O padre Júlio Lancelotti estava sendo entrevistado e ele disse, não, a minha luta ela é de derrota, eu estou sempre sendo derrotado, mas eu continuo lutando. Né? Ou seja, por mais que a gente vá ser derrotado, ou seja, por mais que esse sonho, pelo menos para mim, não, como estou já de meia idade, com meio século de existência, né? Tendo muita sorte, Deus concedendo a graça, poderei ainda ter talvez mais meio século, mas é difícil ter mais meio século, e eu não acredito que em meio século as pessoas todas do planeta terão vida digna, com moradia, habitação, alimentação. Né? Então a luta já está perdida, né? Já está perdida. Agora, não significa que a gente não pode.
não vá continuar lutando para que isso seja reduzido. Não significa que vamos tentar minorar, né, esse problema que nós temos na sociedade, que eu acredito que ele existe desde que o mundo é mundo. Eu desconheço ali um momento na história da humanidade em que todas as pessoas viviam bem, com dignidade, etc, etc, etc. Tá? Eu arrisco a dizer que talvez o melhor momento que nós estamos vivendo seja o atual. E aí eu digo mais. E aí agora é hora de fazer inimizade, né? Por mais que o capitalismo tenha problemas, e eu os reconheço, isso só foi possível no capitalismo, né? No capitalismo. Não que seja o sistema perfeito, eu não estou entre aqueles que acreditam basta liberar tudo, total livre mercado, acaba com a pobreza, acaba com a fome, etc. e tal. Eu não acredito. Eu acredito que precisa haver a presença do Estado, sim. Não esse Estado que interfira em tudo, não um Estado que faça tudo, não um Estado, mas um Estado que promova, um Estado que forneça educação, saúde, segurança. Aquelas pessoas que não conseguem, por si próprias, serem inseridas no mercado de trabalho e consumo, eu penso que o Estado deve existir para tentar colocar essas pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Portanto, eu não sou contra os programas sociais, de modo algum. Bolsa Família, programa de habitação com subsídio e etc. Nada disso. Evidente que isso precisa de ter critérios para ser feito. Porque você simplesmente pegar o dinheiro, que seja uma quantia menor que seja, e entregar gratuitamente às pessoas, você não vai melhorar a vida delas, não vai melhorar a qualidade de vida. Evidente que não. Portanto, tudo deve ter uma contrapartida. Eu penso dessa maneira. O Bolsa Família, quando foi criado, e me corrijam aí se eu estiver errado, né? Foi criado ali, se eu não me engano, pelo Cristóvão Buarque, quando era ministro da Educação do presidente Lula, lá no primeiro mandato, ele criou o Bolsa Escola. Mas não que o Cristóvão tenha sido o pioneiro, porque os programas sociais ali começou mesmo, ali, o início mesmo foi no governo Fernando Henrique Cardoso, com o Vale Gás, né? Teve ali o Vale Gás, ali depois foi tendo outros auxílios. No governo Lula se criou o Bolsa Escola, né? E depois juntou tudo, pôs-se o nome de Bolsa Família. O ex-presidente Bolsonaro chamou de Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família. E esse Bolsa Família, o que deveria, na minha opinião, como ele deveria existir? Como ele foi idealizado lá, o Bolsa Escola, pelo Cristóvão Buarque. Ou seja, qual que era a condição? As crianças estarem na escola. Portanto, o Bolsa Família, penso eu, tem que ser uma condição, tem que ter como contrapartida. Primeiro, as crianças devem estar na escola, evidentemente, né? Tendo crianças. E as pessoas que não têm filhos, que não preenchem ali os requisitos, necessitam de auxílio e não estão no Bolsa, não tem criança, eles próprios deveriam estar matriculados na escola. E se já são alfabetizados, se já têm
ali um conhecimento de escola, que sejam matriculados em cursos técnicos. Então, nós precisamos de cursos técnicos. Eu me lembro aí não decorei o nome, é tanta coisa que a gente assiste e lê que a gente esquece, mas eu vi uma pessoa criticando o novo ensino médio, porque ele já, por si só, ele já traria ali um curso técnico, e a crítica era no sentido de que esse tipo de ensino médio, ele manteria a desigualdade, ou seja, ele impossibilitaria ou ao menos dificultaria o ingresso de pessoas mais pobres nas universidades, nas pesquisas, etc, etc, etc. Então, foi uma crítica. Eu nem levo pelo lado do ensino médio já trazer o curso técnico, não. Mas eu sou favorável a cursos técnicos, porque nós precisamos de técnicos. Mão de obra com alguma qualificação no Brasil, ela é muito escassa. Então nós precisamos. Não vejo nada de errado nisso, porque são cursos que permitem salários que dão dignidade à vida das pessoas, salários bons. Então você tem um bom marceneiro, tem um ganho razoável, né? Um instalador de ar-condicionado, alguém que faz manutenção em máquinas agrícolas, o soldador, serralheiro, quantos e quantos, né? Não dá para enumerar aqui. E as pessoas geralmente aprendem essas profissões ali meio que sozinhos e tal, e quem tem oportunidade às vezes. E aí, para evitar o problema ali do trabalho infantil, para evitar o problema do trabalho da evasão escolar para trabalhar, né? Isso acontecia muito no passado, e se proibiu o trabalho para os mais jovens, etc. e tal. De algum modo, acabou dificultando também o ingresso, né? Por exemplo, um adolescente começava eu me lembro, né? Começava ali lavando peças em uma oficina, ele poderia ser um mecânico, reparador, mas ele seria o quê? Um trocador de peça, tal. Não é necessariamente um técnico formado, mas tem grandes profissionais que eu conheço que começaram assim e que têm padrão de vida hoje bastante elevado, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Isso tudo precisa ser debatido. E quem pensa isso, então, se globalismo é o que ele disse, então eu também sou contra o globalismo. E aí, o que vocês têm a dizer? Qual o comentário de vocês? Já vou avisando que vou fazer um outro vídeo, e nesse eu quero falar sobre comunismo.